Hello, hello, quem está aí? Vamos lá, deixa eu ligar minha luz. Aí, olha só que menino bonito, apareceu aí na tela para vocês. Estamos ouvindo hoje, né, que eu já fiz o teste. Quem está aí, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos lá para a nossa aula. Bom, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula. Estamos aqui pela comunidade VB, nossa comunidade aí de corredores, para vocês continuarem aprendendo sobre corrida de rua. Bom, vamos lá. Esperar um minutinho para ver se alguém mais entra aqui e a gente já manda bala. Bom, fala meus amigos, sejam todos bem-vindos. Vamos lá para mais uma aula na comunidade VB. Bom, sejam todos bem-vindos novamente. Estejam acomodados aí, preparados para mais uma aula da nossa comunidade. Bom, qual é o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje é treinamento de subida, treinamento de corrida na subida, tiros na subida, tudo relacionado à subida. Pô, Victor, mas o que você está falando e tudo mais? Enfim, vamos lá, vamos dar o play. Quando a gente pratica corrida de rua, quando a gente está correndo, a gente está realizando uma atividade cíclica, que é você fazer uma atividade que tem movimentos repetitivos. Um exemplo, Victor, de atividade cíclica: corrida, natação, bicicleta, coisas que você faz a mesma coisa ali repetidamente, tá? Isso que são atividades cíclicas, tá bom? Mas Vitor, o que tem a ver isso com a corrida de rua? Quando a gente pratica corrida, pratica a própria bike em um determinado terreno, em um determinado uma determinada condição, no caso plano totalmente reto, a gente tem uma forma, algumas musculaturas que são solicitadas quando a gente mantém ali nessa zona de conforto, vamos dizer assim. Claro que dependendo do ritmo que você está fazendo, não será zona de conforto. Mas quando nós estamos no plano, totalmente no plano, sem pegar subida, sem fazer nada de diferente, não tiver nenhum piso diferente, a gente tem algumas musculaturas que estão sendo solicitadas, tá? Então, algumas musculaturas simples. Bom, e aí, quando a gente passa para fazer a subida, para começar a subir, enfim, fazer treinos de subida e tudo mais, o que acontece é que outros tipos de musculaturas são requisitadas no momento que a gente está fazendo aquela atividade em um plano diferente, tá? Então, temos aí o plano normal ou plano subindo, plano descendo, tá? Hoje a gente vai falar subindo. Bom, quando a gente está subindo, fazendo subida na corrida ou na bike, claro que tem as pessoas que elas fazem ali a subida dentro do treinamento e não sabem para que funcionam, tá? E eu estou aqui para explicar exatamente isso para vocês. Quando a gente está subindo, a gente tem um objetivo, tá? Claro que é subir. O nosso primeiro objetivo é subir, tá? A gente tem essa meta de subir. E quando a gente tem objetivos também por trás disso, não é só porque eu tenho que subir, porque apareceu uma subida na minha frente, porque eu preciso fazer isso. Tem objetivos específicos. E muitos cientistas, muitos estudiosos falam o seguinte, que existe sim ali uma coisa que você ganha
quando você está subindo, tá? Você recruta uma atividade. Nessa atividade de subir, você recruta musculaturas diferentes. Essa aqui é a verdade, tá? Quando a gente está subindo, a gente recruta algumas musculaturas diferentes. Pô, Vitor, mas é muito diferente do que eu faço no plano? Não, não é diferente, não é tão diferente a questão de musculatura, só que ele pega de uma forma diferente. Quando a gente está subindo, a gente coloca o nosso corpo em um plano diferente, que eu já falei para vocês. Porém, o que acontece é que o nosso peso ele é colocado um pouco de forma mais pesada aí quando a gente está subindo. Fica mais difícil subir. É por isso que a subida é mais difícil. A gente, na verdade, nós estamos subindo, estamos brigando com a lei da gravidade. A lei da gravidade é a seguinte: se você está descendo, vai ser muito mais fácil você correr porque você está descendo. Se você está subindo, vai ser muito mais difícil porque você está subindo, tá? Então, quando nós estamos lutando contra a lei da gravidade, nós recrutamos mais musculaturas, nós precisamos estar mais fortalecidos e nós se fortalecemos mais, tá? Isso que acontece. Nós se fortalecemos mais. Ok? Tranquilo isso, tá? Pô, Vitor, e o que tem diferente nisso? Quando a gente está subindo, a gente tem que levar em consideração que, olha só, se isso aqui é uma subida, tá? Aqui vamos dizer que é o meu pé, a sola do meu pé, essa daqui, tá? Aqui é o meu tornozelo, enfim. Quando a gente está subindo aqui, querendo fazer uma subida, a gente apoia o nosso pé, o nosso tornozelo sofre um pouquinho mais de impacto, tá? Nosso tornozelo sofre mais impacto. As nossas articulações, joelho, quadril, sofrem mais impacto também. Então, a musculatura também sofre, tá? Tudo isso sofre. Então, o que precisa ser bem acertado aí para você fazer boas subidas? Estar bem treinado, tanto fisicamente, aerobicamente, né? Todo o sistema aeróbico e tudo mais, quanto muscularmente, tá? Porque nós precisamos da musculatura ali que vai ser recrutada para subir. Isso é fato. Quando nós vamos entrar ali na corrida de rua, né? Na subida e tudo mais, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil porque nos tira da zona de conforto. Essa é uma realidade bem simples, tá? E ninguém tem dúvida disso. Vai ser difícil subir, mas precisamos estar preparados para a subida. Tanto fisicamente, como eu já falei para vocês, quanto mentalmente. Tem muita gente que está começando a subida, já para e já começa a andar. Muitas vezes por parte mental. Eu já vi muito acontecer isso. Já vi acontecer em provas de corrida de rua, inclusive também. Da pessoa ver a quantidade de subida e parar de correr, começar a andar, tanto pela falta de condicionamento, quanto por ela não estar preparada mesmo. E ok. Uma coisa legal da subida é que nós ganhamos força na subida. Tá? Muitas pessoas não sabem disso, mas nós ganhamos força quando estamos subindo, porque nós colocamos mais o peso do nosso corpo sob as nossas articulações e nossa musculatura. Então nós ganhamos mais força na corrida. Algumas pessoas até falam, alguns cientistas, enfim, tudo mais, estudiosos, falam que quando nós estamos subindo, nós estamos fazendo uma musculação própria da corrida. Essa é uma coisa que muitas das pessoas elas falam aí, que quando nós estamos subindo, nós estamos fazendo a própria musculação da corrida de rua, como se fosse correr com um pezinho na mão. É isso que as pessoas falam. E eu concordo com isso, concordo muito com isso. Porém, se não for feito da forma certa, de uma forma bem equilibrada, pode machucar, né? Já que a corrida é um esporte que machuca, é um esporte que lesiona, tá? É normal que nós se machuquemos na corrida, né? Se a gente fazer as coisas erradas, isso é óbvio. E o meu objetivo aqui
é esse, ajudar vocês a evitarem essas coisas, né? Essas eventualidades de corrida, enfim, tudo mais, que é a lesão. Lesão, se as pessoas fazem uma subida de uma forma errada, ela se machuca sim, tá? Se machuca, igual correr normal, enfim. Tudo tem que ser bem alinhado, tá? Pô, Vitor, mas eu tenho um treino longo, eu não quero, na minha cidade tem muita subida, o que que eu faço? Busque, claro, correr nas partes mais planas possíveis, mas também a subida ela é legal para você encaixar em um treino leve. Claro, se o treino ele for totalmente regenerativo ali para você ter um objetivo de não se fadigar, não vai adiantar muita coisa, entendeu? Não vai adiantar muita coisa você fazer muita subida porque você vai se fadigar, tá? Nosso tema de hoje é corrida na subida. E machuca, tá? Se você fazer da forma errada, machuca. Por exemplo, você fez um treino forte na semana, no meio da semana, aí no momento de se recuperar, você foi lá e fez um treino com muitas subidas. A sua perna, ela não se recupera, porque a subida, ela nos tira da zona de conforto e machuca, pode machucar ali, tá? Se o nosso objetivo é fazer um treino regenerativo, onde você não não ter que ter um impacto grande ali na sua musculatura, nas suas articulações, saiu do objetivo, tá? Essa é a verdade, saiu do objetivo. Então temos que ter muito cuidado com as subidas. Vitor, treino de tiro na subida, o que você aconselha? É bom fazer? Não é bom fazer? Enfim, cara, o treinamento de tiro, se ele já machuca na rua, no plano, imagine só na subida, também machuca, precisa ser bem alinhado, tá? Tem que ter um planejamento correto para você chegar e fazer 10 tiros de 200 metros em uma subida. Não é você chegar lá e começar a subir correndo e descer andando, subir correndo e descer correndo, enfim. Tem que tomar muito cuidado. Planejamento de corrida tem que ficar com os olhos bem abertos, tá? Com os olhos muito abertos. Qualquer coisa dá ruim, tá? Por exemplo, Vitor, eu faço 10 tiros de 200 metros no plano. Dá para fazer isso subindo? Dá, mas vai ter que ser muito mais leve, tá? Você vai ter que diminuir a intensidade, sai um pouquinho ali daquela coisa de é um tiro que eu preciso fazer agora, enfim, você vai ter que subir mais rápido? Vai, mas pô, tomar bastante cuidado, né? Uma coisa que eu vejo acontecer muito também aí nessa questão de subidas, enfim, tudo mais, eu descobri meio que o segredo da subida para mim, né? Claro, óbvio, no meu ponto de vista. Mas o segredo para mim da subida não é a velocidade que você sobe, não é a velocidade que você sobe, é a velocidade que você estava antes de começar a subir, tá? Isso é muito simples. O que é isso? Quando você está começando a fazer uma subida, por exemplo, você está lá com um ritmo mais tranquilo, está lá com um ritmo de 6, por exemplo, antes de começar a subir. Aí você vai fazer a subida, seu ritmo sobe, claro, você fica mais lento, você vai ali para 7, 7,30, dependendo. Quando termina a subida, o que você precisa fazer é voltar para aquele ritmo de 6 que você estava antes de subir, o mais rápido possível. Você percebe que você está mais condicionado quando você consegue fazer isso. Você consegue voltar para o seu ritmo anterior depois da subida, tá? Isso é uma realidade aí, é uma coisa que eu percebi. Quanto mais você conseguir fazer isso, mais condicionado você está. Mais bem você fez aquela subida, mais bem não, melhor você fez aquela subida, enfim. Vitor, decida, o que eu tenho que fazer? Tomar muito cuidado, eu já fiz provas onde tinha uma descida e eu forcei demais, teve, porque era um momento de competição, era diferente de um treino, por exemplo, mas temos também que tomar bastante cuidado na descida. Se a gente tem que tomar cuidado para subir, a gente tem que tomar cuidado para descer, tá? A gente precisa ter musculatura forte, tomar cuidado para não descer
forçando muito, segurando muito o movimento, deixar o movimento meio que fluindo natural, seu corpo descendo ali tranquilamente, não tentar frear muito o movimento, claro, tomando cuidado, né? Se você deixar as pernas correr, ela vai correr daqui a pouco você vai ver você tá 25 km por hora ali, é um ritmo de 2,50, tá? Então tem que tomar bastante cuidado também com a descida, tá bom? Então toma muito cuidado com a descida mesmo, tá? Tomar cuidado para não segurar totalmente ali os movimentos, enfim. Pô, Vitor, tem técnica para subir? Existe. Existe técnica sim para fazer um treinamento de subida. E o que acontece as pessoas elas estão correndo aí no plano, né? Elas estão nesse plano aqui, um pouquinho diagonal e tudo mais. Aí o que acontece é o seguinte: quando elas vão fazer a subida, o corpo delas faz isso, porque a gravidade está jogando a gente lá para trás, tá? Como se fosse essa cadeira aqui que eu tô apoiado. A gravidade fica tentando me jogar para trás. Se eu soltar aqui, ó, e soltar, eu caio para trás, porque a gravidade está tendo uma ação sobre o meu corpo, tá? Estamos subindo. O que a gente tem que fazer? Focar um pouquinho mais no abdômen, tá? Deixa o abdômen ali um pouquinho mais firme, inclina um pouquinho o tronco e vai fazendo a subida. O ritmo vai cair, é normal na subida. O ritmo tem que cair na subida, porque você está lutando contra a gravidade para subir. Então, não tem muito segredo. Se você estava ali no plano assim, você vai tentar manter o máximo essa postura, tá? Claro que vai forçar um pouquinho mais a panturrilha, vai forçar as articulações, enfim, e tudo mais, vai forçar, é normal, mas temos que tomar bastante cuidado, tá? Com a técnica de subida, ela é muito importante mesmo, tá? Bom, uma coisa também bem legal da subida é que as subidas, elas terminam, tá? Você não precisa ter medo de subida. Ah, vou pegar muita subida, vou pegar a subida. As subidas, elas terminam, tá bom? Elas vão acabar. Então, você não precisa ficar ali, martirizando aquilo ali na sua cabeça. Nossa, meu Deus, o que vai ser de mim dessa subida? E não sei o que. Vai, faz, termina a subida e volta pro ritmo que você estava correndo. Muitas pessoas, elas têm problema na subida, na parte psicológica, justamente por causa disso. Porque elas dedicam tanto tempo ali pensando em o que vai ser a subida, como que ela vai subir e tudo mais, se vai ser difícil, se vai ser fácil, se o ritmo dela vai cair, que ela esquece de subir. O simples subiu, desceu, volta ao ritmo, vai embora. Vitor, minha cidade tem muita subida mesmo. Eu tenho alunos que moram em Minas, que moram no Distrito Federal, em Goiás, que são lugares que têm umas subidas mais acentuadas. São Paulo tem um pouco, mas não é tanto, tá? Igual a esses lugares, né? Óbvio. Mas qual é a sua vantagem de ter subidas nos treinamentos? Que você fica mais forte mais rápido, tá? Tomando cuidado, claro. Não adianta você ficar correndo só em subida. Não vai adiantar nada. Porque às vezes a prova que você vai fazer ali tem um pouco de subida, mas também tem muito plano, tá? Tomar bastante cuidado com isso. Muito cuidado mesmo, tá bom? E aproveita a sua cidade, tá? As provas das suas cidades, elas têm uma característica específica. Por exemplo, tem um aluno meu que mora outro lugar também que tem bastante subida, é Curitiba, tá? Curitiba, muita subida mesmo. Ele mora lá, faz os treinos dele de corrida lá. E bom, o que acontece quando você vai mudar de lugar para fazer uma prova, sei lá, ele já veio para São Paulo, foi para Floripa para fazer prova, você sai na vantagem. Você está muito mais preparado do que as outras pessoas, tá? Um exemplo, São Silvestre, um exemplo clássico, São Silvestre, é uma prova que tem uma subida de mais ou menos uns 2 quilômetros, no final dos 15 quilômetros da prova, tá? Então, quando chega ali mais ou menos no 13 quilômetros, no 12,5, tem uma baita subida de 2 quilômetros. As pessoas vão para a prova, não se preparam para isso,
não subiram da forma correta, chega na prova, todo mundo fica, ai meu Deus, vai chegar Brigadeiro, que é a rua, né? Vai chegar na Brigadeiro, vai chegar na Brigadeiro. O pessoal monta fila do lado para incentivar o pessoal, sabe por quê? O pessoal sabe que tem a subida lá na prova, conhecem a prova já de anos e não treinam para a prova. Isso que eu fico indignado. O pessoal não treina especificamente para as provas, tá? Então, uma dica já que eu deixo aqui é, pô, vai fazer uma prova, às vezes você pergunta para alguém que já fez essa prova, alguém que você conhece, enfim, olha no site da prova. No site da prova tá falando lá, exemplo, Maratona de Buenos Aires, Meia Maratona de Buenos Aires. São provas que têm alguns lugares do percurso que vai ter mais subida do que outros, tá? E é normal isso acontecer. Então olha lá na prova, enfim, pesquisa a prova no YouTube, estuda a prova, galera. É fácil, estuda a prova, treina especificamente ali para aquela prova. Não tem muito segredo, não, tá? E é fácil, tá? Você não precisa ter medo de subida, você precisa subir, vai acabar e você vai embora, tá? Vai embora, continua o seu treino ali fazendo no plano, enfim, tudo mais. Usem bem as subidas, tomar cuidado para não fazer demais, tá? É bem legal usar subidas. Existe um período, nós vamos ter aqui na comunidade uma aula só sobre isso, que se chama período de base, que é um período onde você se prepara para as provas do ano, tá? Geralmente faz no começo do ano, é como se fosse a pré-temporada do futebol, e no meio do ano também tem um pouquinho, tá? Eu gosto de fazer no meio do ano, gosto de fazer no começo do ano. No começo do ano, geralmente janeiro, fevereiro e março, você faz uns treinos com mais subida, você faz uns treinos um pouquinho mais longos, sem muita intensidade, para aí você se preparar a sua parte aeróbica para o restante do ano, tá? E o fortalecimento muscular também se trabalha muito no período de base. Então, você pode adicionar as subidas nesses momentos, tá? As subidas você adiciona ali, elas, você que não tem treinador, né, é óbvio, no começo do ano, no meio do ano mais. Claro, durante todo o ano você precisa fazer algumas subidas, enfim, tudo mais. Fala, Giovanni. Mas tem que tomar muito cuidado mesmo. A subida precisa estar no momento certo e na hora certa para não machucar, tá bom? Chegou atrasado, Giovanni, para nossa aula, mas é isso aí. Terminei o que eu precisava falar para vocês. Sejam muito bem-vindos sempre. Obrigado. Até a próxima aula e tamo junto.